Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, deixa um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que a gente tem deixado as ministrações que nós temos feito na igreja, para que você possa ser abençoado, ok? Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você acredita em sorte? E o que seria a sorte? Sorte seria mais ou menos uma consequência do acaso, né? Mais ou menos quando você, diante de uma situação, você é contemplado com alguma coisa e você diz, poxa, eu tive sorte nessa situação. Ou até mesmo quando algo acontece, por exemplo, você está na rua, você se livra de um acidente e você diz, eu tive sorte de não ter acontecido algo pior comigo, né? Porém, há um texto na palavra de Deus que diz o seguinte, Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, combati o bom combate. Como é que se combate o bom combate se você não está preparado para o combate? Há um princípio na administração que diz o seguinte, que não existe sorte. Porque a sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Ou seja, eu tenho que estar preparado para o momento que a oportunidade chegar até mim. Então é mais ou menos o seguinte, você está numa empresa, se você não tem as qualificadoras, você não está preparado, qualificado o suficiente para de repente galgar um degrau a mais, ocupar um cargo de chefia, de gerenciamento, você não pode dizer que não teve sorte de não conseguir. Ao mesmo tempo que se você estava preparado, você não pode dizer que teve sorte por ter conseguido. O fato é, se você está preparado para aquele momento ou não. E aí o que acontece? Chega para o Bernardinho, técnico de vôlei, e diga para ele o que ele acha de sorte. Ele vai querer te matar, porque ele não acredita em sorte. Ele acredita em treinamento, ele acredita em preparação. Ele sempre diz o seguinte, que ele sempre preparou o time dele, tanto física, emocionalmente, na questão das habilidades, fundamentos, para que o time dele sempre estivesse preparado para aquele momento crucial, e principalmente para os momentos de decisões, tendo sempre um objetivo de ser campeão. Você pega como o jogador, por exemplo, como Michael Jordan, ele é considerado o Pelé do basquete, e muitas pessoas diziam o seguinte, você teve sorte, você é fantástico, você isso e aquilo outro. E ele sempre dizia o quê? Muitas vezes as pessoas só pegam os meus acertos, mas elas não percebem do decorrer do jogo a quantidade de erro que às vezes eu cometo. Mas só que eu sempre vou tentando a próxima cesta. Só que tem um porém, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair na quadra nos dias de treinamento do meu clube. E o que acontece? Eu sempre procuro estar preparado para aquela cesta final. E geralmente o time dele, quando estava em momentos decisivos, a bola do jogo era entregue para ele, e via de regra ele sempre acertava, porque ele sempre estava preparado para aquele momento. Então não é uma questão de sorte, é uma questão de preparação. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate. Mas como é que você vai combater sem as armas necessárias, sem a preparação necessária, sem a condição física e mental de você encarar aquele combate? Por isso que a gente precisa entender que a vida ela é composta de combates. Muitas vezes nós passamos por um problema hoje, achamos que vamos ficar bem, mas via de regra, se você parar para prestar atenção, é de combate em combate que nós vamos vivendo. E as pessoas às vezes elas se entristecem e muitas vezes ficam até depressivas em função de um problema ou outro, mas só que elas não percebem quantos problemas elas já venceram lá atrás. Eu até faço um desafio para você, dá uma olhadinha para trás, perceba quantas coisas você já superou, quantas coisas você já venceu e quantas coisas foram gerando em você experiência para que você pudesse passar pelo momento de hoje. E o grande problema de nós, seres humanos, é que nós temos uma tendência para o negativo. E a gente sempre acha que o nosso último problema é o maior problema de todos os tempos. E é o problema que vai destruir a nossa vida. E às vezes não é bem assim.
nós temos que perceber se estamos preparados para aquele momento ou não. Se muitas vezes nós não nos preparamos, nós temos que estar preparados, porque a gente vai adquirindo experiência e muitas vezes nós não assimilamos essas experiências. Então chega um determinado momento ou uma situação e às vezes até uma coisa boa que pode acontecer, só que você não está preparado para aquilo. Então nós temos que entender isso, que a vida é composta de constantes combates. Por isso Paulo fala: combati o bom combate, segui a carreira. Ou seja, ele foi percorrendo o caminho, ciente que no decorrer do caminho, ele combateria o combate que tivesse que ser combatido naquele caminho. Ou seja, as adversidades, as tribulações. É por isso que você precisa entender que a Bíblia não ensina em nenhum momento que a alegria produz algo. Tanto que a Bíblia fala que é melhor você estar no velório do que estar no casamento, porque no velório você considera o fim de todo ser humano. E por isso que a gente precisa entender que a Bíblia fala que a tribulação é que produz preço de glória, produz esperança, produz perseverança, e isso vai nos tornando resilientes, ou seja, resistentes, preparados para uma nova situação. E não se iluda, você passa por um problema hoje, nós vamos enfrentar outro amanhã. O grande segredo é saber que a questão não é sorte, não é uma coisa do acaso, é uma questão de preparação, é uma questão de plantar, é uma questão de ter uma expectativa, mas para isso você tem que estar preparado. Então, diante de tantas coisas, prepare-se para aquele momento. Se você tem um objetivo, se você tem um alvo na sua vida, prepare-se para aquilo, para que você, ao chegar àquele momento, você realmente esteja com todas as condições, com todas as armas, com todas as condições emocionais, físicas e espirituais para poder enfrentar aquela situação. Agora, como é que Paulo combatiu o bom combate? Ele diz: combati o bom combate, segui a carreira, completei a carreira, guardei a fé. A fé é algo extremamente importante, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por outro lado, no mesmo texto diz mais para frente que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, presenteador daquele que o busca e crê. Portanto, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa unção, Ele é o poder que nós precisamos para que a gente possa estar sempre preparado. E Ele é o general de guerra que vai à nossa frente. E que a gente possa, ao final de todo o decorrer da nossa história, da nossa vida, poder dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não era sorte, era Deus, em todo o tempo e em todo momento. Deus abençoe vocês.